Bom, eu quero agradecer a Lise, agradecer a Manu, a Camila pelo convite. Eu sou o Renato Almeida, eu represento a Innovation e eu sou apaixonado por tecnologia. Então, assim, obrigado por estar aqui, porque fazer isso aqui é o que eu amo, é o que eu gosto. Falar, trabalhar com tecnologia, especialmente agora sobre IA. Então, é uma alegria enorme e eu sou muito grato aqui pela casa. A Innovation fica aqui no Orgânico. Quem não conhece, depois tem outra palestra. Conheço o espaço porque, né, vocês estão de parabéns, viu, Lise? Muito parabéns mesmo. Bom, eu vou aqui. Qual que é a história que eu quero contar para vocês? Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial generativa e vou comparar com a IA tradicional. Vou falar um pouquinho sobre essa parte de algoritmo de IA. Eu venho pensando muito nisso e eu acho importante explicar um pouquinho como é que funciona os algoritmos, até para que vocês possam construir uma linha de raciocínio e entender como é que essa ferramenta funciona, o que está por trás disso. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o que é o ChatGPT. Tecnicamente, a gente chama de LLM. Eu vou explicar o que é LLM para vocês entenderem. Quando vocês ouvirem falar de LLM, entenderem o que é isso. Aí eu vou comentar sobre um pouquinho sobre algumas opções, são várias, eu vou falar de 5. Dos 5 eu vou destacar uma, que é o ChatGPT da OpenAI. Depois eu vou falar sobre o futuro colaborativo, porque a ideia aqui é construir esse conceito de futuro colaborativo, de usar a IA de forma colaborativa. Eu não sou aquela pessoa que fala que a IA vai tirar emprego. A IA muda, obviamente que alguns empregos vão mudando, né? A Microsoft recentemente publicou um artigo falando das vagas que vão ser cortadas e fala lá o tradutor, dublador, até quem trabalha com dublagem, né? Mas gera-se outros empregos e eu trabalho muito com o uso da IA de forma colaborativa, sabe? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou trazer um artigo para vocês. E por último, falar sobre um estudo de caso, 2 estudos, na verdade, um que nós usamos para farmácia e um para manutenção, para vocês verem um pouquinho da prática do quanto a IA pode ser colaborativa. Eu queria fazer uma provocação aqui com vocês. Não sei se alguém... Quem já ouviu falar nesse conceito de One Person Unicorn? Alguém já ouviu falar nesse conceito aqui? Não? One Person Unicorn. Já ouviram falar? Não? Isso aqui é o seguinte, pessoal. O Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, disse que até o ano que vem vai surgir uma empresa com uma pessoa, agentes de IA trabalhando com essa pessoa, e essa empresa vai valer $1 bilhão. O que vocês acham disso? Tem uma empresa chamada Base44, de um israelense, ele criou a empresa. Em 3 meses a empresa estava faturando milhões, em menos de um ano ela foi vendida por $80 milhões. Ele, na casa dele, e o programinha. Esse Base44 é um programa que cria sites e aplicativos. A Wix foi lá e pagou $80 milhões em menos de um ano. Então, o que vocês acham disso? Assusta ou não assusta? Assusta? Mas, Renato, você está falando disso querendo chegar no futuro colaborativo? Sim, vocês vão entender o porquê. Mas essa é uma provocação que as Big Techs estão fazendo. Eles falam, olha, com a tecnologia atual, alguém vai chegar nesse ponto. Uma pessoa na sua casa, sem funcionários, sem sala de reunião, a empresa vai valer $1 bilhão. Quem aqui está sem celular aqui? Tem alguém sem celular? Não, né? Quem está sem carteira? Evander, pode ser que tenha. Sem carteira tem um monte, né? Mas sem celular, não. Pessoal, eu queria a ajuda de vocês. Eu queria fazer uma enquete com vocês aqui. Se vocês puderem apontar o celular de vocês, o QR Code. Eu queria fazer umas perguntinhas com vocês aqui para eu poder entender um pouquinho do meu público. Você está sem celular? Não acredito. Não, fica tranquila, mas tá sem bateria? Ixi, cadê meu... Ih. Cadê minha mochila? Perdi minha mochila. Ué. Alguém viu minha mochila por aí? Eu tava aqui, ó. Hã? Mas é sério, cadê o rapaz? Cadê o Manu? Minha mochila tava aqui, ó. Depois você vê onde que foi pará-la. Bom, pessoal, todo mundo já leu isso aqui? Vamos ver se já. Tem uma pergunta aqui, ó. Olha só.
Qual inteligência artificial você utiliza com mais frequência? Bom, Top One, ChatGPT, Gemini. Ô, Camila, você me ajuda? A minha mochila. Vê se alguém pegou sem querer por engano. Eu deixei ela aqui. Estava aqui, ó. Tá. Poxa, que legal. Ó. Tem gente que usa... Quem pôs outro aqui gostaria de falar o que usa que não está aqui? Alguém poderia falar? James, legal. Mais alguém, não? Copilot, bacana. Pô, teve não uso também. Legal, a próxima pergunta. Se você usa IA, sua conta é paga ou gratuita? Vamos lá. Ah, obrigado. Você quer um carregador emprestado? Tem um monte de tomada aí. Ah, já pôs? Ótimo. Pô, pessoal, vocês não pagam? Caraca! Tudo gratuito. Olha aí. Hã? Vou falar um pouquinho sobre isso. E aí, beleza. Outra pergunta. Em qual área você acredita que a IA pode gerar mais impacto? Vamos lá. Bom, por enquanto, saúde. Ó, já. Quem está ganhando aqui? Vendas. Uau, vendas. O gamer, bacana. Pô, indústria, que é a área que eu atuo, tá pequeno. Mas vamos lá. Olha só. Então, o pessoal aqui tem uma expectativa alta com vendas. Bacana, porque se não vender, a empresa não avança, tá certo? Beleza? Bacana. Próxima pergunta. Essa é a última. Eu não vou parar de encher o saco de vocês. Quanto você confia na IA? Essa é polêmica. Coloca aí, não confio, não tem problema. Não confio. 100% ou parcialmente, Lizzie? Legal, então você entra ali, ó. Não, tá todo mundo... Não. Ali, Lizzie, estão votando ali, ó. Aquilo ali, isso aí é real time, ó. Tá vendo? Ó, o pessoal tá votando, ó. Mas olha que legal, tem gente que não confia, Lizzie. Não, bacana, é o público, é normal. Você não confia? Tá certo. Não, tá certo. Você tá. Não, isso aqui é importante, porque a gente está vendo os sentimentos. Você viu? Olha só, nós temos aqui no público pessoas que confiam 100% e pessoas que não confiam. Bom, uma coisa interessante, não gosto de IA, ninguém respondeu. Né? Pelo menos eu costumo ter pessoas. Não, eu costumo ter pessoas que bastante gente vota ali. Eu não gosto de IA. Mas, Lizzie, é normal. As pessoas. Tem gente que gosta, a gente não gosta. Entendeu? Quando veio o computador, o pessoal que usava a máquina datilografar não gostava do computador, entendeu? Normal. Beleza, pessoal. Obrigado pela participação. O que me chamou a atenção aqui foi a quantidade de pessoas que não paga a LLM. Que bom. Mas, olha só. IA tradicional e IA generativa. IA generativa, pessoal, é o ChatGPT, é o Gemini, o Grok. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas olha só que interessante aqui, um comparativo entre uma IA tradicional e uma IA generativa. A IA tradicional, ela é focada em automatizar atividades repetitivas. Enquanto que a IA generativa, ela cria. Ela realmente simula uma inteligência artificial. Ela cria, é algo novo. Quando você pede uma resposta para o ChatGPT, ele te responde algo que não existe. Ele criou ali. Segue regras e padrões fixos. A outra não, ela se adapta. A IA generativa ela tem uma capacidade de ir aprendendo. E eu vou falar para vocês o quão importante é vocês terem uma conta paga e vocês usarem preferencialmente um LLM. Vou explicar um pouquinho para vocês. Depende de muitos dados estruturados. A IA generativa, ela já tem uma base gigantesca, vou falar que é o conceito de LLM, mas ela já tem uma boa base de conhecimento e ela vai aprendendo conforme você vai usando. Isso é ruim por um lado, mas é legal porque ela vai ficando cada vez mais inteligente. É que nem um ser humano, a gente vai aprendendo. Talvez aqui vocês vão sair da palestra com um pouquinho de conhecimento, aí depois do colega um pouquinho de conhecimento. É igual a IA generativa, você vai aprendendo
conforme você vai interagindo, você vai ouvindo. Quanto mais você interage com a IA, mais a IA conhece você e mais a IA vai adquirindo conhecimento também. E só que isso tem um preço. Qual que é o preço? Pior do que isso, a OpenAI, ela conhece o teu perfil. Agora, veja bem, eu sou um anônimo, eu não sou o presidente da República, sabe? Às vezes eu fico pensando muito nisso. Depende de quem você é também, sabe? Se você é uma pessoa pública, é uma questão de gerenciar risco, sabe? Se você é o CIO do Bradesco, entendeu? É diferente, né? Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito o que esconder assim, entendeu? É de confidencial na minha vida, né? Ó, depois que a minha mulher descobriu a senha do meu celular, eu não tenho mais preocupação com mais nada. Para mim, já era. Sem dúvida, Lise. Mas é que assim, Lise, se a pessoa ela é uma pessoa CIO do Bradesco, ela é um coronel, entendeu? Ele é um cara que, assim, os dados que ele gerencia são dados sensíveis, sabe? Então, às vezes, alguns dados que você vai usar, você pode mapear lá, você pode ocultar alguma informação. Mas, assim, o principal aqui da IA generativa é que ela é uma IA que cria, é uma IA que reconhece imagem, que reconhece áudio, sabe? Que com outras tecnologias cria-se vídeo, cria imagem. Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas é essa ideia, é a ideia de personalização. Essa imagem foi criada pelo DALL-E do ChatGPT, sabe? Essas pessoas não existem, né? Tem gente que vai usando muito, né? O colega também, você olha, você já bate o olho, você já sabe. Mas, assim, atende o que eu preciso. Pelo menos para hoje serve, tá ótimo. Facilitou muito a minha vida, porque eu uso imagens exatamente como eu as quero, sabe? E até vídeo, inclusive. Cara, não, é assim, IA tradicional, ela começou na década de 40. Inteligência artificial, tudo aquilo que é repetitivo. Então, assim, um programinha que fica ali repetindo um servicinho, o mesmo serviço. Ele é uma IA tradicional. O Excel ali que você cria uma regra ali, que ela segue aquela regra, é uma IA tradicional, entendeu? A diferença da IA tradicional é que ela é baseada numa regra. Normalmente a IA é usada, trabalha com algoritmos, mas ela segue algo tradicional. Ela não cria. Ela não é generativa. Isso. Que é o que vem do conceito de LLM, que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Então, a IA generativa, ela é um upgrade do RPA. Ela, assim, por exemplo, desde quando que você está escrevendo um texto no celular e você escreve lá corar, ele já quer escrever coração? Você vê isso há quanto tempo já? Há muito tempo. Isso é o conceito de IA generativa, porque ele está ali, ele já aprendeu que você escreve muito coração. Você começou a escrever corar, ele já acha que você vai falar coração. E você dá um tab ali, ele escreve coração. Ele fica tentando o quê? Ele está querendo fazer o quê? Adivinhar o que você está querendo. A IA generativa é um passo a mais, porque ela vai adivinhando o que você quer saber com a resposta dela, entendeu? Então, essa é a diferença. Você vai entender um pouquinho mais, mas assim, a ideia aqui é você entender o seguinte. IA tradicional é um pouquinho diferente da IA generativa. Por isso que a OpenAI assim, acendeu a luz roxa no mundo com o ChatGPT. Porque, você fala assim, elabore um plano de marketing, só que ela elabora um plano com texto que você nunca viu. E se no dia seguinte você pedir a mesma coisa, ele responde com uma outra resposta. Assim, como assim? Ontem a falou de um jeito, agora hoje fala do outro. Por quê? Porque ela está generando. E muito disso vem de algumas técnicas que eu vou falar aqui para vocês. Por exemplo, tem um negócio, assim, isso aqui é muito legal, são as redes generativas adversárias. Isso aqui é um modelo que foi criado também há décadas. Só que eles aperfeiçoaram com a tecnologia, com as máquinas modernas, com servidores, com processadores. Olha só que interessante. Como é que a IA cria uma imagem? Você fala assim, cria uma imagem do cachorrinho jogando bola na lua. O que ele faz? Você tem um robozinho chamado generador, como se fosse um artista. Ele vai criando essas imagens. Você tem outro robozinho chamado discriminador, que ele é como se fosse um auditor. Ele vai falar assim, isso aqui é verdade, isso aqui é falso, isso aqui é verdade. E ele vai olhando os pixels, olha só, ele vai ter...
Porque tudo é digital. Sabe o Matrix, aqueles códigos? Então, esses robozinhos, é tudo digital. Como é que ele enxerga o cachorro? Ele enxerga todos os pontos, todos os pixels, e ele fala, isso aqui é um cachorro. E aí, esse discriminador ou auditor, ele vai falando, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Você pede para ele criar uma imagem, ele cria uma imagem de um cara com 6 dedos. O discriminador falou que era verdadeiro. Aí você fala assim, ChatGPT, você está de sacanagem comigo, né? Essa mão aqui, você colocou uma mão com 6 dedos. Aí ele vai lá e faz uma com 5 dedos. O discriminador já aprendeu. Opa, peraí. São 5 dedos. Você está treinando a IA. Você entendeu? E a IA, ela vai ali aprendendo. Aprendendo. Então, o gerador, ele é o artista, o discriminador é o auditor, e esses robozinhos vão trabalhando. Aí o que esses caras fizeram? Eles treinaram uma IA com um volume de dados absurdo. Então, quando você fala assim, cria um cachorro, ele sabe como que é o cachorro. Cria um cachorro bulldog, ele sabe. Cria um cachorro bulldog azul, sabe? Ele já conhece, porque ele já treinou. E conforme você vai usando, ele vai aprendendo. O DALL-E deu um salto absurdo esse ano. No começo do ano, ele deu um salto assim, ó. As imagens que ele gerava, uma imagem dessa aqui, por exemplo, ó, você não gerava o ano passado. Gerava, de jeito nenhum. Isso aqui é recente, sabe? Uma imagem assim, bem realista mesmo. Antes era uma imagem com cara de videogame, agora não, é real. Você dá um zoom aqui e você realmente fala, uau, né? Ou seja, os caras avançaram muito nisso aqui. Então, quanto mais você usa, mais a IA vai aprendendo. Quando você fala, olha, essa mão está com 6 dedos, a próxima ela vai fazer certo e dificilmente ela vai errar de novo. E principalmente para você, dando um exemplo da mão, mas é muito comum você ver algumas imagens, até em outdoor, com os 3 braços, umas coisas assim bizarras, né? A culpa foi desse cara aqui, ó. O discriminador falou, isso aqui é verdade e era falso. Transformadores. Uma outra coisa interessante é o seguinte, o que os caras fizeram? Antigamente, os dados eram analisados de forma sequencial. Os caras criaram uma tecnologia que ele vetoriza. Então, assim, essas IAs têm uma alta capacidade de analisar um grande volume de dados assim muito rápido, porque ele vetoriza tudo e ele vai lá, sabe, na Matrix, tudo vetorizado, ele vai lá naquele lugar, ó, aqui tem o que eu quero. É por isso que o ChatGPT, ele te responde uma pergunta sobre artes, sobre matemática, sobre psicologia, sobre todos os assuntos, porque ele tem lá um volume absurdo de dados e ele consegue acessar muito rápido essas informações através dos transformadores. E inventaram uma tecnologia nova chamada Mixture of Experts, que são vários especialistas. Isso aqui é a DeepSeek, que foi a empresa que trouxe isso para o mercado, esse conceito, que eles conseguem criar, setorizar os modelos. Ele consegue criar vários experts, especialistas em determinados assuntos, então ele consegue ter um melhor desempenho. Por isso que o DeepSeek ficou famoso por usar menos processador do que o ChatGPT. Dizem as más línguas, e aí é que assim, tem muitos estudos que falam que sim, que falam que não, mas existe uma grande possibilidade de que uma consulta no ChatGPT consuma 10 vezes mais energia do que uma consulta no Google. 10 vezes mais. E os jovens, Liz, estão parando de usar o Google para fazer pesquisa. Estão indo tudo nas LLMs. 10 vezes mais. 10 vezes mais energia elétrica, 10 vezes mais água, porque a água vai para o lixo, e aí por aí vai. Esse negócio aqui, olha só, criação de vídeo. Quem já viu? Quem já está cansado de ver no Instagram aqueles videozinhos feitos por IA? Quem está cansado disso? Todo mundo, não? Algumas pessoas estão cansadas. Hã? Ainda não cansou. Mas olha só. A OpenAI lançou o Sora em dezembro de 2024. Você tinha vídeos nessa pegada aqui, quer ver? Ó? Ela sacaneou. Ela algo que criou-se uma expectativa muito grande e quando você começou a usar, eu uso, mas é difícil. Ele é meio rebelde. Você fala uma coisa, ele faz outra. Aí a Google, esse ano, em junho desse ano, lançou o Veo 3, que é esses vídeos que nós vemos aí do Moisés fazendo uma selfie lá no Mar Vermelho, aquela coisa toda.
É feito por essa ferramenta. Aí eu trouxe aqui uma propaganda. Venha viver a temporada de neve no Chile. Curta diferentes experiências em uma mesma viagem. Acesse agora latam.com e torne isso realidade. A Latam fez uma brincadeira, ela fez um comercial usando o véu. Então olha só que interessante, Então olha só que interessante. A Google veio e fez um negócio melhor e com som. O Sora não tem. O Sora você só cria o vídeo. Aí a Google veio com esse negócio aí, falou, aí o pessoal, né, uau. Aí a Google, se não bastasse, ela lançou recentemente o Genie 3. Olha que absurdo isso aqui. O que acontece aqui? Você cria o vídeo e você navega no vídeo. Olha que sinistro. Você cria um mundo que você navega sobre o mundo. Lizzie, olha para isso, Lizzie. Você cria o mundo, você fala assim, ó, faça um vídeo de um cavalo andando e você controla o vídeo. Você tem um controlinho e você controla o vídeo. Você fala assim, eu vou criar um vídeo simulando esse ambiente aqui. Aí eu vou navegar, eu vou ver se o espaço ficou bom, se o Valdir tá acomodado. Ou seja, você cria mundos com prompt, Olise. E você navega nesse mundo. Hã? Lembra? É que isso aqui é gamificação pura. Isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ele cria um vídeo, ó, o cara pintando, ó, o controlinho ele vai mexendo, ele volta. Essa tecnologia a Google acabou de lançar. Calma que ainda não está disponível. Mas acabou de lançar, olha só. É sensacional. E aqui, Lizzie, você cria mundos. E aí, olha só. Por que isso? Isso aqui, o que é? Isso aqui é a IA generativa. Tá assustado? O que você foi, Sueli? O que você achou, Sueli? Você falou, o mundo vai acabar? O mundo vai acabar, é isso, né? O mundo vai acabar. Não, não vai acabar não, Sueli, calma. O mundo vai acabar, né? Não vai. Calma. Calma. Não. Ó, a Google tá assim, mega expert nesse negócio. Mas olha só, nem tudo é bom sinal. Alguém já ouviu falar que a IA alucina? Todo mundo, a maioria já ouviu, né? A IA, ela não mente. Ela não mente. Ela não erra, ela alucina. É o termo técnico, na verdade, que os caras... É bonitinho, né? Fala, Liz, quando você for falar com isso, você fala assim, você não errou, você alucinou, calma. Eu vou ajustar o teu prompt. Fala. Não, mas sabe o que acontece, Sueli? É que a IA, o conceito da IA é alucinar. Porque o que acontece? O GAN lá, as tecnologias, porque ela tenta acertar. Como ela está tentando acertar, ela erra. Tanto é que uma forma de você ajustar a alucinação é através da temperatura. Então tem um negócio que a gente fala, que a gente ajusta a temperatura da IA. Quanto menor a temperatura, mais fria ela fica, mais robótica ela fica. Quanto mais alta a temperatura, mais criativa ela fica, só que mais ela alucina. Olha só que interessante. Esse era o conceito de ajuste de alucinação com as IAs. ChatGPT-5 não tem mais ajuste de temperatura. Por quê? Porque você vai lá, você criou uma IA lá, Sueli, que você colocou a IA doidona, colocou a temperatura lá em 1, que é o máximo lá. A IA tá doidona, né? Fumou baseado de qualidade. Tá lá no grau. Tá alta. E aí ela erra, ela alucina. De quem que é a culpa? De você que colocou em 1 ou da OpenAI? Então, quem vai levar a culpa é a OpenAI, a tecnologia da OpenAI. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão, inclusive, cortando isso. Por quê? Porque o maior problema hoje das IAs é a alucinação. Mas, olha, quando o ChatGPT veio para o Brasil, teve um advogado que foi criar um contrato usando o ChatGPT. O ChatGPT criou leis que não existem. Não leu. Lizzie, mas é aquela coisa, é o que eu vou falar aqui. Você trabalhar em conjunto com a IA, não é você passar o problema para a IA.
É você trabalhar em conjunto. Mas o maior problema hoje das LLMs, Lise, é a alucinação. Se você coloca uma IA para vender os teus planos aqui, e ela vender esse andar inteiro por R$1 por mês, você vai ter que entregar por R$1 por mês. E aí como é que você faz? Então, mas aí você vai entrar com ação contra a OpenAI e você vai ganhar. Então, assim, é uma preocupação, mas existe toda uma questão de a IA alucina, você ajusta a IA com a temperatura por enquanto, mas já está mudando isso. Tá? Mas esse é um ponto importante, diga. Não, a IA, ela nunca vai ser 100%. Nunca vai. Sempre vai ter um grauzinho de alucinação. Pra você ter uma ideia, a diferença do ChatGPT 5 para o 4, o 5, ele alucina 45% a menos. A OpenAI deu um salto enorme com isso, em relação a essa versão que lançou semana passada, o GPT-5. Então, assim, a alucinação é uma preocupação real desses caras. Mas olha só, lá nos Estados Unidos, você tem lá o Tesla que anda sozinho, certo? Você confia mais em andar num carro sozinho com o Tesla ou com o motorista do Uber? Nós estamos acostumados a andar com o motorista. Só que o motorista pode estar sob efeito de alguma droga, pode estar depressivo, pode estar querendo cometer uma coisa errada, ele pode estar sobre uma série de problemas. Que a IA não. Então o que acontece? Lá nos Estados Unidos, acontece um monte de acidente com o cara bêbado, o cara drogado, o cara não sei o que lá. Normal. Um carro da Tesla que sofreu um acidente, o que acontece? Ninguém anda mais no carro da Tesla. É a história do avião. O avião é o meio de transporte mais seguro. Eu morro de medo de andar de avião. Você entendeu? Então, isso é muito discutível, porque as pessoas não estão acostumadas com isso. Estava conversando hoje com a Sueli, nós conversamos aqui hoje de manhã, 20 milhões de jovens consultam o ChatGPT para aconselhamento. 20 milhões. É muita gente. Tem jovens aqui que tá concordando, faz isso também? Ó, as psicólogas aqui de plantão arrepia até, né? Arrepia, não é, Sueli, né? Vocês estão aí. A alma sai, então, né? Você tá vendo, Sueli? Mas é caminho sem volta, Sueli. É muito bom, né? Tá? É muito bom o contato humano, né? O abraço é muito bom, mas assim, vamos ver, né? Só Deus sabe o futuro. Mas olha só, LLM, Large Language Model, ou modelo de linguagem em larga escala. Isso aqui, pessoal, é o ChatGPT, é o Gemini, é o Grok. Então, quando vocês ouviram falar de um ChatGPT, o termo certo, correto, é chamar aquilo de LLM. Porque aquilo é um modelo de linguagem que foi treinado com um volume absurdo de dados. É um LLM. Tanto é que o LLM, o que ele faz? Ele tem ali toda essa capacidade de imagem, de texto, de áudio, entendeu? Ele pega aquilo, ele vetoriza, ele usa todas aquelas técnicas e te devolve uma resposta generativa com grande volume de dados já existente e está aprendendo a cada segundo. Está aprendendo. Hoje, a OpenAI tem 700 milhões de usuários plugados no ChatGPT. 700 milhões de usuários ativos. Liz, são 700 milhões de seres humanos usando o ChatGPT e treinando quem? O ChatGPT. Imagina a máquina que está virando aquele negócio. Lizzie, assim, a política de privacidade da OpenAI está lá. Você tem termos lá. Mas assim, Lizzie, quem te garante? Não, a OpenAI conhece.
Mas assim, quem garante que se alguém chegar para OpenAI e falar assim, OpenAI, eu quero todos os dados da Lise, tá aqui $100 milhões. Quem garante que eles não vão pegar todas as informações? Mas, Lise, você tá. Pensa o seguinte, Lise, é você num mar de 700 milhões. Não, pensa comigo. Não consegue. Não vai. Você, como um ser normal, não vai conseguir. Mas você, Lise, você ali é uma vida no mar de 700 milhões de seres humanos e aumentando. E a contagem regressiva. Tá? Pensa nisso. Agora, Lise, imagine que você abriga aqui uma empresa ultra mega estratégica que está criando uma tecnologia que vai revolucionar o mundo. Está criando uma tecnologia que vai acabar com a energia elétrica. Você criou um negócio que é uma gotinha que gera bilhões de energia. Você não pode usar o ChatGPT. Porque mesmo assim, você ali no mar de 700 milhões de pessoas, você corre risco, entendeu? Mas é tudo uma questão de gerenciar risco, sabe? Então, não exagere também, sabe? Não tenha tanto medo de usar a tecnologia. É a minha opinião, né? Estou aqui, obviamente, expondo a minha opinião. Sim. Sim. Mas de novo, é o que eu falei para você. Uma coisa é que eu falo para você, uma coisa é o Lula se consultando a IA. Ele é o presidente da República. É um cara que ele é amado por milhões, mas também é odiado por milhões. Então, assim, uma coisa é o Trump usando a IA. Uma coisa é hã? Não, uma coisa é uma pessoa que a informação dela é ultra sigilosa, sabe? O problema, Sueli, é que os jovens, eles funcionam muito à noite, de madrugada. Lembra que eu estava conversando com você? E o jovem, às vezes, ele tem uma necessidade 2 horas da manhã. E aí, sabe o que ele faz? Ele vai numa LLM pedir ajuda, porque ali ele não tem... É um desafio muito grande. Eu sei, o profissional tem o body language, que ele olha, ele vê. Não é só... eu estou discutindo um projeto de IA para educação, aí a professora falou assim, Renato, mas não é só a IA corrigir a prova. Quando eu corrijo a prova, eu olho a caligrafia do aluno. E será que a IA vai olhar a caligrafia com o aluno? Eu falei, pode olhar. Eu falei, mas depende de como ele escreve. Eu já sei, eu tenho... Então, assim, são desafios, sabe? Mas é algo que a gente tem que refletir sobre isso. Sem dúvida. Mas hoje, segundo uma pesquisa aí, 20 milhões. Olha só, aqui eu trouxe cinco LLMs que eu considero as melhores, mas é a minha opinião, tá certo? Eu uso muito o ChatGPT, eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas tem uma IA chamada Claude, da Anthropic, que depois que lançaram a versão 4, ela melhorou muito, mas muito, muito mesmo. Agora, a xAI, a empresa da Elon Musk, lançou o Grok 4, que também está muito bom. Se você quer uma IA chinesa, né, asiática, você tem o Kimi, que ele usa o modelo K2. Aqui são os modelos, em branco, são os modelos tops de linha que eles usam. E o Gemini aí é mais uma, pensando em ecossistema, vídeo, e-mail. Mas assim,
Até semana retrasada, o Claude era o que tinha de melhor. Agora, com o GPT-5, eu confesso que eu fiquei bastante assustado. Um pouquinho que eu venho usando. Eles lançaram o GPT-5, umas 2 horas depois disponibilizaram para, né, o pessoal. A gente começou a usar e eu, enfim, fiquei bastante assustado. Vocês estão usando o que tem de mais avançado. E, ó, pessoal, aí vem as dicas, né? Que aqui eu quero dar algumas dicas. Primeira dica é o seguinte: esses caras, eles têm um gasto alto com processamento, com data center. Então, assim, o negócio dos caras não é só o usuário. O negócio dos caras é a conta enterprise, é você pagar. Então, a conta gratuita não é para você ficar usando, é para você testar. Então, assim, eu respeito, né, quem fala, tal, mas eu recomendo forte. A minha esposa fala: Renato, você dorme e acorda IA. Verdade, porque meu trabalho exige com que eu estude, com que eu leia, com que eu trabalhe com isso. Porque é meu trabalho, eu trabalho com isso. Eu tenho que me atualizar e tudo mais. Esses negócios não foram feitos para ser usados de forma gratuita. Se você é uma pessoa que gosta de usar IA, você já identificou a necessidade de usar, paga os $20 lá para a OpenAI. Ah, Renato, eu me identifiquei com o Grok, paga lá os $25 para o Grok. Ah, eu me identifiquei com o Claude, paga lá. O Claude é R$92 por mês, só que você tem que pagar o ano. Ah, eu gostei bastante do Manus, que é uma IA chinesa que também é muito boa. Mas usa uma versão paga. Renato, eu uso pouco, eu não uso muito, não quero pagar. Qual que você recomenda? O Claude. Cadastra no Anthropic e usa o Claude. Só que ele é limitado. Você usou um pouco ali, ele já, você só pode voltar a usar daqui 2 horas. Se você usa pouco, usa o Claude. É uma dicas do Renato. Mas se você vai usar, paga. Minha opinião. A OpenAI, por exemplo, o ChatGPT, você tem agora modo, você tem um modo agente que o colega estava falando aqui. Ele é fantástico, ele abre, ele mesmo começa a navegar no teu computador. Ele acessa site, ele pede senha, você dá senha, ele acessa a senha. Ele cria documentos no Word, no Excel, no PowerPoint com uma qualidade absurda que até então não tinha. Você tem o busca na web, né, que agora, assim, eles estão obcecados por isso. O Google já perdeu o Playboy. As pessoas vão começar a consultar e já estão só pelas LLMs. A pessoa quer saber, eu quero contratar uma empresa para fazer tal coisa. Ela vai no ChatGPT, vai no Grok, ela não pergunta mais no Google. É impressionante. Então, eles estão, assim, brigando, lutando, entendeu? Porque isso é uma galinha de ovos de ouro. Investigar. Ontem, eu estava comentando com um colega nosso, eu usei ontem um negócio aí, o ChatGPT gerou para mim um documento com 34 páginas. Assim, mas um texto, assim, um negócio maravilhoso, que eu falei assim, eu li e falei, uau! Criar imagens, né? Então, o Claude não tem gerador de imagem, por exemplo. Você tem o DALL-E, que é muito bom. São essas imagens que vocês estão vendo aqui. E olha, eu uso o ChatGPT desde quando lançou aqui no Brasil, deve ter aí quase uns 2 anos. Qual que é o grande benefício que eu vejo de usar o ChatGPT? O que vocês acham? Não. A hiperpersonalização. Ele já me conhece tanto que às vezes parece que sou eu que estou escrevendo aquele negócio. E isso me dá uma capacidade absurda de, sabe, entendeu? Então, assim, é muito legal. O GPT-5, você tem 3 funções. Tem uma função que é o GPT-5, que é o que está. Você tem uma função thinking, que ele fica pensando, ele se aprofunda na resposta, e tem uma versão Pro, que aí é para quem paga $200 por mês, que aí não é para qualquer um. Mas, antigamente, você tinha que escolher os modelos. Agora não, agora eles estão simplificando, eles estão facilitando muito a vida do usuário. O Grok agora tem a função auto, ele mesmo você pode deixar ele habilitado, que ele mesmo já seleciona qual que é o melhor modelo. Porque lembra, não é só a ChatGPT. Dentro do ChatGPT você tem vários modelos. Dentro do Grok você tem o Grok 4, você tem o Grok 3.5. Dentro do Claude você tem o Claude Opus 4.1, você tem o Claude Sonnet 4, você tem o Claude 3, você tem vários modelos. Então, assim, você vai usando, você vai aprendendo, você vai se aperfeiçoando e vai criando uma hiperpersonalização. Conversando com o maior especialista da sua área, eu seria o Elon Musk. Se eu sentar com ele por meia hora,
Se eu ficar perguntando para ele sobre política, o que vai acontecer com o meu tempo ali? Ele vai ser perdido. Agora, se eu fazer perguntas sobre negócio, se eu pedir dicas. Então, sabe, aí o colega vai falar sobre prompt, eu imagino, mas assim, a qualidade do que você pergunta tem uma relação com a qualidade do que você recebe de informação. E aí, como é que você vai melhorando suas perguntas? Usando. Você fez uma pergunta, você falou, pô, não é essa a resposta que eu quero, você faz uma outra pergunta. Não quero, eu quero que você faça uma outra pergunta. É que nem você vai estudar um tema. Você fala assim, ChatGPT, traga os tópicos. Agora aí você vai, agora vamos explorar o tópico 1. Agora fala disso aqui. Você vai abrindo, porque o cérebro funciona assim, né? Em sequência. Então, você vai aprendendo a usar o ChatGPT ou o Grok. Então, vai usando. Então, a melhor forma de você aprender a usar é usando. Não é fazendo curso, não adianta. É usando. E escolhe uma para chamar de meu. Eu brinco lá em casa que eu chamo o ChatGPT de meu amigãozão. Então, o meu amigãozão é o ChatGPT. Eu uso as outras para testar, mas é meu amigãozão é o ChatGPT. Essa imagem aqui eu gerei no Cloud. Isso aqui é um estudo que foi publicado em junho. Já está desatualizado, hein? Junho de 2025. Eu pensei, tiro, coloco. Deixei. Já é desatualizado para um tema de IA. O que foi esse estudo? Esse estudo aqui foi um negócio bastante interessante. Ele fez um estudo comparando o uso o uso da IA com pessoas baseado na interação. Então, o que acontece? Ele pegou assim, um prompt mal estruturado. Você faz uma pergunta ruim. A acuracidade estava em 52%. É ruim, mas isso é horrível. Aí, um prompt mais ou menos, assim, mediano, assim, mais ou menos estruturado, 63,7%. Um prompt otimizado, bem feito, bem elaborado, 70,2%. O que os caras fizeram? Criaram uma IA que cria o prompt. Olha só que absurdo. E aí o que aconteceu? 74,5%. Então, a importância de uma boa pergunta para receber uma boa resposta. Futuro colaborativo. Já estou começando a caminhar para o final. Então, olha só. Isso aqui é a opinião do palestrante. Eu acredito fielmente de que o futuro colaborativo não vai substituir as pessoas. Algumas vagas vão ser trocadas. O cara que selava lá o cavalo, né, ele perdeu o emprego quando o Henry Ford inventou o carro, certo? O cara que escovava o cavalo, esse cara ficou desempregado. Mas ele foi trabalhar na fábrica do Henry Ford lá, entendeu? Então, assim, as profissões elas vão se atualizando, vão mudando. A gente estava discutindo aqui hoje de manhã, né, as colegas aqui, que antigamente o homem ele não podia chorar, não é? E hoje ele pode chorar. Foi uma mudança, a sociedade vai mudando e a tecnologia também, ela vai mudando. Ela vai trazendo novos recursos que vai mudando o perfil de trabalho, vai mudando os skills, as especialidades. Não? Então, assim, daqui a pouco, tinha uma época que se você não sabia de datilografar, você conseguia emprego? Quem não sabia de datilografar? Senão não tinha emprego, né? Por quê? Porque todo mundo usava a máquina de escrever. É a mesma coisa aqui. Quem não souber mexer em A, não vai conseguir emprego. Mas é a mesma história da máquina de datilografar. Eu ia falar de digitar. E olha que eu sou da época. Eu fiz cursinho de datilografia. Então. Pessoal, não se entregam, pessoal. Não se entregam. Tem vários jovens aqui que nem sabem o que é isso. Mas olha, pessoal, essa palavra para mim é forte. Ó, equipes híbridas. Eu acredito muito nisso. Aqui é um outro estudo que esse estudo aqui ele estava falando de interação entre o humano e as pessoas. É um estudo que foi feito pelo MIT. E aí ele falava o seguinte: o quanto a pessoa confiava na IA. E ele separou os que não confiavam, os que confiavam. Assim, resumindo, as pessoas, o humano sozinho sem IA, ele tinha uma acuracidade de 67%. Quando ele conseguiu juntar mesmo o pessoal usando a IA e confiando, mas confiando assim, revisando, chegou a 75,1%. Então, assim, é comprovado. E ser humano mais IA tem mais resultado. Essa é uma realidade que não tem jeito. Entendeu?
Sim. E vamos usar a IA, nós aqui, para o bem. Vamos usar a IA para coisas boas. É que nem a internet. A internet ela é usada para pedofilia, como ela é usada para amplificar o conhecimento. É maravilhoso. É. Vamos usar para o bem. Ó, Posso então, contribuir aqui, só contando um fatinho? Eu sou uma velhinha, né? De 63 fala anos. isso, Não, Liz. uma Não, velhinha de velhinha, não fala isso não, 63. E eu tô há 10 anos nesse segmento, que é um segmento que se trata de pessoas, um segmento colaborativo. E eu estou escrevendo um livro. Com quem? Com a IA. Então, todo o meu caminho daqui para São Paulo, para outra unidade, eu dito para a IA o livro. E com o passar do tempo, é isso que o Renato falou. Um dia essa voz começou a ficar mais gentil. Eu disse: o que está acontecendo com você? Ele disse: por quê? Notou alguma diferença? E aí eu comecei a me dar conta que eu estava conversando com aquela coisa. Mas essa coisa, eu estava me relacionando, né? Essa coisa, eu comecei a pensar sobre isso. Vai propiciar que eu conte neste livro, que eu não teria tempo, se não fosse através dessa ferramenta, uma história de vidas, de humanos, de pessoas, uma história de linda, né? desafios, uma história colaborativa. Então, eu vejo que isso é uma forma de usar essa ferramenta a favor da humanidade de alguma maneira. Vai ficar um legado, vai ficar um livro, mas que é legal, Eu diria que vocês deviam fazer. Eu queria que vocês guardassem essa frase aqui, ó. No futuro colaborativo, o sucesso não será de quem domina a tecnologia, mas de quem domina a arte de colaborar com ela. A Liz, ela tá fazendo o quê? Ela tá... Eu falei colaborar com ela, mas é a IA colaborar com o ser humano, né? Que é o que a Liz está fazendo. Liz, se você não usasse a IA, o teu tempo para escrever um livro... Existiria livro. Simples assim. Aliás, vou convidar vocês e a IA para vir na inauguração do livro. Vamos trazer o amigãozão. E aí, pessoal, aqui, caminhando para o final, a Innovation, a nossa empresa, é uma empresa de tecnologia que desenvolve soluções usando IA. Nós temos um framework de IA também, nós criamos agentes. Eu vou trazer aqui 2 casos para mostrar para vocês. Mas eu queria que vocês refletissem na gente como alguém que ama a tecnologia e que quer usar a IA para o bem. Eu quero resumir assim, sabe? Usar a IA para o bem. Eu queria trazer aqui 2 casos. Um caso aqui, rapidinho, de uso da IA. A gente tem uma IA aqui, bom, isso aqui vocês viram já, né? Que a gente chama de IA Pharma. O que é isso aqui? Teve um problema nas farmácias que o pessoal vende farmácia, não a Drogaria São Paulo, as farmácias menores, elas vendem muito pelo WhatsApp. E qual que é o problema? A pessoa que está ali no balcão, ela fica concorrendo com o WhatsApp. Então, ele está lá atendendo lá a Lise, aí, né, o Valdeir manda lá uma mensagem lá no WhatsApp, às vezes ele leva 2 horas para ter o primeiro atendimento. E a pessoa não pode ir na farmácia. Nós criamos uma IA integrada com o sistema da farmácia que faz a venda de medicamento. Então, eu vou lá e falo assim, quero, sei lá, pantoprazol. O que a IA vai fazer? Essa aqui é uma versão demo. Ela vai acessar lá o banco de dados da farmácia, ela vai ver, ela vai avaliar. Aí tem a regra que o farmacêutico quer, se vai vender aqui a mais barata ou a que tem melhor margem, e ele te dá as opções. E eu falo assim, eu quero a opção 1, quero a 1. Enfim, eu faço uma compra eu consulto para que serve. Então, assim, ele explica, tá vendo? Então, assim, de uma forma lúdica, de uma forma rápida. E olha só, eu posso também fazer o quê? Eu posso também, inclusive, colocar a imagem do medicamento. Eu não preciso falar muito, ela já foi treinada para entender que o negócio dela é vender é vender medicamento. Então, o que vai acontecer? Olha só. Isso aqui tira o emprego do assistente? Não. Isso aqui faz com que ela atende com mais qualidade o balcão
e atende uma necessidade da pessoa que está com necessidade. Ninguém tem... Liz, você compra medicamento sem pressa? Ah, eu vou comprar um medicamento para usar daqui um de mês. última hora. Vou comprar ontem. agora para daqui 3 meses eu usar? Não. É tudo para ontem, né? Tá vendo? Ó, ele já reconhece, ele já faz, já veja a localização. Mas isso é um WhatsApp, é um grupo, WhatsApp. é o quê? A gente conecta o WhatsApp da farmácia na nossa IA e a IA Sensacional. e a IA toca o barco. Sensacional. Olha só, um outro caso aqui. Eu já estou chegando no final do meu tempo. Pelo meu tempo aqui, Liz, eu tenho mais 10 minutinhos. É isso, Camila? Você me fala aí, tá? Porque respeito ao colega aqui, porque... Ok. Você não fica ansioso quando tá chegando no horário, não? Eu fico ansioso. Quando tá chegando a minha vez, eu fico já... A Sueli viu, ele tava ali, né? A Sueli falou assim, esse cara tá... Dopamina tá lá em cima. Mas olha só, Olha só, pessoal, aqui, ó, isso aqui é um software de manutenção que tem IA. Olha só que legal, eu sou um cara de manutenção, eu vou consertar o equipamento. Eu vou lá, eu tô vendo lá uma lista de equipamentos. Olha só e aí eu pego e eu pego lá uma OS aqui, eu tenho que fazer serviço aqui, ó, sei lá. Ó, a parafusadeira apresentou uma falha na rotação e será necessário acionar a manutenção. Aí eu pego aqui, ó, eu venho aqui, eu clico nesse botão, o que a IA vai fazer? A IA ela vai me dar uma sugestão de como consertar esse equipamento. Aí ela olha todo o histórico, ela olha manuais, ela pega, ó, e ela fala aqui, ó, no equipamento, tal, o problema realizado foi uma falha de rotação. Ele me explica como fazer. Eu posso vir aqui e perguntar aqui, ó, para a IA, fala assim, faça uma tabela, sei lá, uma coisa simples, uma tabela com as últimas 3 OS. Vocês já viram que eu estou ruim de datilografia, né? Com a mão. Ó, eu escrevi tudo errado e ele entendeu e já gera. Olha só, o relatório que o técnico usa lá, ó, relatório de custos, olha só, eu vou lá e falo assim, ó, eu quero olhar o meu mês de julho. Eu gero o relatório. Aí o sistema gera o relatório, ó, com gráficos, com os indicadores, bonitinho, né? Mas aí eu olho aqui e falo assim, puxa, o custo da fábrica IoT está alto, o que eu tenho que fazer? A IA, ó, ela está trabalhando, aguarde, ó. A IA analisa e já me fala, ó, os problemas, ó. Mão de obra, no mês analisado, a OS maior foi a OS tal, análise, dicas, ó, ela entrega o relatório prontinho, ó, O André, analisado. o ex-palestrante, ia adorar essa dica. Então, olha só. Então, assim, aqui é para mostrar para vocês, ó, o relatório mensal que os gerentes de manutenção usam, eles vão lá e escolhem os indicadores que eles querem. Aí eles geram um relatório. Ah, Renato, mas o gerente de manutenção vai ficar preguiçoso agora, não vai? Não! Ele não parte do zero. Ele lê isso aqui, ele ajuda. Sabe aquela história onde a fumaça a fogo? A IA mostra onde tem fumaça. A IA já vai lá, ela olha todos os indicadores, todas as OS, ela analisa, ela se aprofunda e dá as dicas aqui para a pessoa. Então, olha só, isso aqui é o uso da IA de forma colaborativa. Se você tem uma necessidade de gerenciar equipamentos numa fábrica ou de serviço, nós não só temos um software de manutenção para você gerenciar isso, como a IA te ajuda. É uma ajuda da IA. Entendeu? Pode falar. Olha que legal. Que legal. Você vê, e não é substituir o médico?
É colaborativo. Ele torna o profissional mais seguro, eu acho. Mais maduro, mais seguro. Exatamente. Exatamente. Essa semana eu peguei 5 balancetes dos 6 últimos meses e coloquei na IA. Na IA, que a gente teve uma outra palestra, ele ensinou uma ferramenta. Ele fez uma análise da situação da empresa do primeiro semestre em 3 segundos. Uau! Você vê. Então, assim, pessoal, eu finalizando aqui, né, esse meu bate-papo aqui com vocês, eu quero dizer o seguinte: não tenham medo da IA, não, sabe? Eu sei que algumas pessoas ainda estão assim, com o pé para trás, mas olhem para a IA como algo que vai te ajudar, não te substituir. O ser humano não tem como ser substituído. Não tem como. Eu acredito que até um cachorro não tem como ser substituído, apesar de ter já os robozinhos aí. O olhar do cachorro, o sentimento, o rabinho balançando. Porque uma coisa é o robô balançando o robinho. Você sabe que ele foi programado para aquilo. A outra é o petzinho ali, que ele verdadeiramente, de forma pura, ele gosta de você. Se ele não gostar de você, ele não balança o rabinho para você. Né? Então, aqui estão os meus contatos, né? Então ali o LinkedIn, fico à disposição. Né? Sou da casa aqui, né? Nós temos aí uma dobradinha depois de novo lá semana que vem, semana que vem não, depois da manhã, né, Camila, lá no Nações Unidas, quinta-feira. Todos estão convidados e obrigado mais uma vez por tudo. Obrigada. Uma salva de palmas para o Renato.